cara de pau dessa elite brasileira é uma coisa ofensiva. Eles são muito cara de pau. Esse sujeito que é dono da CNN é um bilionário, sujeito que, por intermédio dessa construtora dele, ganha bilhões do governo, inclusive de projetos e programas do governo, como o Minha Casa Minha Vida. Mas mesmo assim, eles se colocam nesse extremismo de direita, que é uma coisa que parece não ter fim. É um saco sem fundo. Ele deu uma entrevista agora para a Folha. Olha a entrevista, o título da entrevista. Tarifaço. Menin é o dono da CNN, diz que governo segue inerte e saída é via setores. Dono do Banco Inter e da CNN diz que Estados Unidos se fecharam para o Brasil e empresários tentam resolver problema por vias próprias. E aí ele está dizendo que o governo segue inerte. Isso é de uma mentira vagabunda. O governo está fazendo de tudo. O grande problema é que, de fato, os Estados Unidos, e não só especificamente os Estados Unidos, o Trump, a figura específica do Trump, ele se fechou. Não atende às cartas, aos pedidos de conversa, à necessidade de uma negociação. Ele não quer fazer isso. Por quê? Porque, em termos gerais, ele está obrando para o Brasil. Esta é que é a verdade. Então, a verdade é que hoje ele anunciou um acordo com a União Europeia. Esse acordo com a União Europeia não é um bom acordo para a União Europeia. É 0% de tarifa da União Europeia em relação aos Estados Unidos e 15% dos Estados Unidos em relação à União Europeia. Isso não é bom. Mas veja bem, na verdade a gente tem muitos países que quebram lá na União Europeia sem o acordo com os Estados Unidos. Não é o caso do Brasil. Vai ser horrível, vai ser ruim para o Brasil, mas não quebra o Brasil. Os Estados Unidos não é o principal. Na verdade, existe até uma coincidência, né? A União Europeia é o segundo parceiro brasileiro que as pessoas nunca colocam. Sempre fala que o segundo é os Estados Unidos. Não é. Primeiro lugar, China. Segundo lugar, União Europeia. Terceiro lugar, Estados Unidos. Isso é bom deixar claro. E dizer que está inerte, sabe? Isso é de uma vagabundagem. E paralelo a isso, a CNN está fazendo um trabalho que, na minha opinião, é pior do que fez a Jovem Pan. Eu vou trazer para você só dois momentos da CNN que ela tá inteira assim, mas eu vou trazer dois para você entender o nível da vagabundagem. Você utilizar um veículo de comunicação para fazer uma política pessoal é um Trump brasileiro, né? Só que, logicamente, utilizando, no caso, um veículo de comunicação. O Trump está utilizando um país inteiro, a maior economia do mundo. Mas olha bem esse comentário para você entender, olha só. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e, em seguida, também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da Lei Magnitsky, que prevê, então, sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam
punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. Eu apurei que o governo Trump ele tem um problema com o Brasil e... Rapaz, primeiro que é o único até agora que falou que o Trump vai expulsar a embaixadora brasileira dos Estados Unidos. É o único até agora, mas mesmo que tudo isso seja verdade, coloca isso com a maior naturalidade do mundo. Todos os veículos de comunicação brasileiros estão apontando isso como um crime, como um ataque, como uma guerra contra o Brasil. Não é só isso. Isso tem se espalhado pelo mundo. Eu quero trazer aqui para você, por exemplo, a The Economist, que é uma revista de direita. É bom deixar claro, tá? Tem nada de esquerda nisso, não. É uma revista de direita, que deixou bem claro que o que o Trump está fazendo, além de covardia, nunca tinha acontecido desde a Guerra Fria. Eu vou trazer aqui o UOL, aí sim, no tom correto, falando a respeito da mesma circunstância, retratando o que foi dito na Economist. Olha só. Mas temos agora essa notícia que acaba de sair de Trump sendo acusado de claro abuso de poder por tarifas do Brasil por senadores democratas e também um texto da The Economist falando justamente em chocante agressão de Trump ao Brasil. É uma das maiores interferências na América Latina desde a Guerra Fria. De acordo com a revista britânica, o gatilho para as ações de Trump contra o Brasil parece ter sido a reunião de cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, é o que eles destacam nessa reportagem publicada ontem, na quinta-feira, classificando o anúncio sobre a implementação da tarifa de 50% como uma chocante agressão, como a gente destacava, reforçando essa parte muito forte também de que é uma das maiores interferências americanas na América Latina desde a Guerra Fria, dizendo, abre aspas, raramente desde o fim da Guerra Fria os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano. Seguindo com a reportagem também, falando da relação de Donald Trump e Lula sendo inimigos ideológicos e apoiadores do presidente americano, criticando há muito tempo a investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF sobre desinformação nas redes sociais. Chocante agressão. Esse é o termo utilizado pela The Economist. E aí você vê o próprio UOL dizendo, olha, nunca aconteceu isso desde a Guerra Fria. Uma interferência dos Estados Unidos em um país latino-americano. Então, quer dizer, a coisa é muito grave. E aí tá lá o comentarista da CNN, o Trump, ele vai tirar a embaixadora, vai expulsar a embaixadora. Se é o cara que tem, somente ele tem essa informação, então isso tem que ser colocado com a gravidade do que está acontecendo. Paralelo a isso, a gente tem, por exemplo, daqui a pouco eu vou trazer para você um outro comentário dentro da CNN para você ver que eles vão direto para fake news, para distorção dos fatos. Mas eu quero trazer aqui o que está acontecendo em São Paulo, porque esse sujeito que ontem estava colocando o boné do Trump se viu obrigado agora a ver a realidade tal como ela é. Num evento de direita, criado por a XP de direita, com todos aqueles que podem ser eventuais adversários do Lula em 2026, estava lá Ratinho Júnior e tudo mais, a gente vê esse tar cínico desse sujeito agora dizendo, colocando uma visão catastrófica sobre o que vai acontecer com o tarifaço. Agora, porque ontem ele estava com o bonezinho MAGA, Make America Great Again, ontem, né? Aí agora, e outra coisa, quando o Trump anunciou o tarifaço, comemorou.
Agora que a água tá batendo no bumbum, aí ele vai lá num evento de direita, com empresáriozinhos Faria Limers, e começa a colocar esse tipo de fala aqui, olha só. A gente tem feito várias simulações e o efeito pode ser muito severo de fato, né? Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de PIB, de massa salarial, do ponto de vista de emprego. Então a gente está vendo que isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB. A gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos a menos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo. A gente pode estar falando aí de uma perda de massa salarial de 3 bi a 7 bi por ano. Infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo. Se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, né, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. Aí ele coloca lá uma palavra a favor do empregador e os Faria Limers todos, né? Não, nós nunca vamos conseguir nada porque tem pessoas tirando proveito político. Veja bem. Quem é que está tirando proveito político disso? Porque, na verdade, a questão política, quem criou isso foi o grupo seu. Foi o seu grupo bolsonarista, cara. Foi você que criou isso, junto com o presidente que te colocou no governo de São Paulo e junto com esse filho aloprado. Aliás, são os filhos, né? São os filhos. Foram eles que criaram essa situação. E agora está culpando o governo porque o governo supostamente estaria tirando proveito político. Veja bem, os caras criaram essa situação. Ele não trouxe uma vírgula, ele não colocou uma palavra sobre isso. Sobre quem criou, sobre quem nos colocou nessa situação. Não houve uma vírgula sobre isso. É uma cara de pau que, sinceramente, não tem como as pessoas não ficarem indignadas com isso. Eu fico assustado de ver pessoas que ainda estão passando pano para Bolsonaro e bolsonarismo. E fruto do bolsonarismo é o tarcínico. Você é fruto. Por isso que você é tarcínico. Porque o teu cinismo é inacreditável. E aí tá falando ali, né? Caiado de um lado, Ratinho Júnior do outro. Olha, não podemos tirar proveito político disso, porque estamos todos ferrados. Quem é que ferrou a gente, caramba? E aí você vê os filhos do Bolsonaro, vou trazer aqui agora para você o Flávio Bolsonaro, simplesmente dobrando a aposta. O tempo todo dizendo, olha, é o seguinte, se fizer o que o Trump manda, tá tudo certo. Olha só. Tá simples, a gente voltar à normalidade aqui no Brasil. Vamos fazer anistia ampla, geral e restrita. Vamos rever na nossa legislação, na Constituição Federal, a questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Vamos preservar isso que é sagrado numa democracia e vamos fazer uma eleição com Jair Bolsonaro nas urnas de 2026. Porque o PT está tão apavorado com o tamanho e a força do Bolsonaro que quer tirar ele no tapetão na caneta porque sabe que no voto não vai dar para eles. Então a saída seria, em especial, também essa questão das urnas? Não digo das urnas nesse momento. Eu digo de o presidente Bolsonaro poder disputar a eleição. Porque eles claramente tornaram o Bolsonaro inelegível em decisões completamente manipuladas, em processos que foram fabricados ali, com interpretações completamente distorcidas da legislação, para tirar ele do jogo político. Então isso não é justo. Eu acho que o Trump olha para cá e não quer esperar que a gente chegue no nível de virar uma Venezuela, onde toda a oposição ao governo do Maduro estão inelegíveis, ou estão presos, ou foram assassinados. É assim que se fez lá. Então eu imagino que a gente não tem que esperar chegar nesse ponto aqui no Brasil também, e muita gente acha que isso nunca vai acontecer com o Brasil. Uma pergunta lá para os venezuelanos, se eles esperavam que algum dia a Venezuela ia estar desse jeito, se eles tivessem a oportunidade de voltar no tempo e lutar pela liberdade, lutar pelo seu país, se eles não voltariam no tempo para fazer isso, para evitar que tivessem que deixar o país que amam, para que tivessem que evitar de sair de suas casas e fugir aqui para o Brasil por causa da fome, por causa da opressão que existe naquele país. Então essas coisas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas o Brasil está claramente nos mesmos passos da Venezuela e a gente tem que lutar enquanto há tempo, enquanto a gente ainda tem força para lutar pelo nosso Brasil.
10 anos depois, esses caras ainda estão falando em Venezuela. Qual que é a solução para o Flávio Bolsonaro? É simplesmente rasgar a Constituição brasileira, refazer um processo que, na minha opinião, é um processo perfeito, porque para ele nada aconteceu, né? Foi tudo invenção. Nós colocamos aqui essa semana um vídeo do secretário-geral do Bolsonaro, esse general que ele assumiu que tinha um plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Ele assumiu isso perante... E outra coisa, tá preso, né? E vai continuar. Ele assumiu perante o juiz. Não, eu fiz isso mesmo. Eu imprimi, inclusive, esse plano. Ele assumiu isso. E aí não teve nada. Bolsonaro que vai ser condenado por um processo e já tá sendo julgado em outro, vai ser condenado de novo. E os caras querem rasgar tudo isso para que o Bolsonaro se candidate. Enquanto isso, tá lá a CNN colocando gente para falar sem ouvir o outro lado e sem colocar a verdade. Vou trazer só mais um vídeo da CNN para você entender o pé que tá essa empresa. Olha só. O fundo dessa conversa é o direito fundamental de se reunir. O direito de reunião, ele coloca como limite, está no artigo 5º, inciso 16, apenas que a reunião possa ser pacífica e sem armas e etc. E não havia absolutamente nada disso. Então, qual era o risco dessa reunião se transformar em alguma coisa pior ou que não havia, enfim, violenta? Não me parece que esse risco existisse. E, portanto, não há como você, por precaução ou por receio, limitar um direito fundamental. Veja, se por termos receio ou medo de que haja um novo 8 de janeiro, nós coibirmos direitos fundamentais, bom, então, enfim, também o 8 de janeiro entendeu que pela palavra se instigou contra ministros, então a gente não pode falar. Então, nas redes sociais, as pessoas também usaram aquilo para fomentar o dia 8 ou divulgar o dia 8. Então, ninguém pode mais usar redes sociais. Bom, então os direitos fundamentais, eles seriam limitados para que não houvesse um novo dia 8. E aí a gente não tem mais a Constituição, porque não é mais um direito fundamental. Se o direito é fundamental, ele não pode ser limitado. Ele tem de ser harmonizado com outros direitos e com até mesmo o receio de outros riscos. Mas como ele é fundamental, extirpado por precaução, previamente, por medo, ele não pode. A Constituição prevê dessa forma. As autoridades têm de lançar a mão de outros artifícios para que não ocorra 8 de janeiro, que não o de limitar direitos fundamentais das pessoas. Esse sujeito fazendo um comentário ridículo, estúpido, um comentário vagabundo sobre aqueles deputados que foram acampar lá na frente na Praça dos Três Poderes, na frente do STF. Só que, veja bem, era simples. Era só mostrar para esse sujeito que existe uma lei. Essa lei foi criada pelos bolsonaristas, pelo pessoal da direita, para tentar combater, na época, as manifestações da esquerda. Isso foi criado em 2006 por gente de direita, para tentar combater as manifestações do MST, manifestações da esquerda lá na Praça dos Três Poderes. Aí o que eles fizeram? Eles proibiram acampamento. Existe uma lei, eu coloquei aqui no vídeo anterior, essa lei. É uma lei. O que o Alexandre de Moraes fez foi exigir o cumprimento de uma lei. Há uma lei, você não pode acampar na frente da Praça dos Três Poderes. Você não pode fazer isso. E aí o sujeito vem dizer, não, nossa, se é isso, se é aquilo, uma conversinha fiada. Uma conversa para boi dormir. Essa é a CNN, que mostra esse lado, que é, isso daí quem está falando é o pessoal da extrema-direita. Esse é um discurso da extrema-direita. Esse discurso colocado no começo, que eu trouxe aqui para você, do outro lá, o Trump vai... Aquilo ali tá bombando nos grupos da extrema-direita. Eles estão replicando isso loucamente. Eles veem uma fala daquela ali, bota um ovinho de alegria. Sendo que, por outro lado, a gente tem o ponto, o termo e como deve ser feito um comentário. Eu vou trazer aqui para você o comentário do Otávio Guedes, um comentário de um jornalista da Globo News. Vou falar sobre o mesmo assunto, o assunto desses deputados que acamparam contra a lei ilegalmente lá na Praça dos Três Poderes. É o mesmo assunto, agora uma outra abordagem, essa abordagem de um jornalista da Globo News. Se você é um artista, você vai fazer performance no palco. Se você é palhaço, você vai fazer palhaçada no picadeiro.
Se você é deputado, você vai fazer sua performance no plenário da Câmara. E ali a Praça dos Três Poderes não é circo para palhaçada, não é local para performance artística, nem também para performances de deputado. Ele que vá para o plenário e cumpra o papel pelo qual ele é pago com nosso dinheiro. Transformar aquilo no circo não dá. Lugar de palhaço é no picadeiro, lugar de artista é no palco, lugar de deputado é no plenário da Câmara. Você conseguiu entender a diferença de abordagem no mesmo assunto? Você conseguiu entender? Um coloca, a CNN coloca o discurso da extrema-direita. Não, que pode fazer palhaçada lá. Pode fazer aquilo lá virar um circo. O outro está dizendo, não, você é um deputado, pago com o nosso dinheiro, o seu trabalho tem que ser executado dentro do plenário, dentro do Congresso. Você está sendo pago para isso. Então a gente chegou num ponto em que as pessoas se esqueceram que um político ele está sendo pago de maneira caríssima, é uma grana, e eles são pagos para não trabalhar, para ficar imitando, para ficar gravando vídeo. É por isso que existe uma idolatria em torno de Nicolas e em torno do próprio Bolsonaro, que nunca trabalhou na vida, nunca teve uma carteira assinada, sempre ganhou dinheiro público, inclusive agora, sem cargo, ganhando dinheiro lá do PL, que por sua vez é um dinheiro público. Então, sabe, a gente chegou num determinado momento em que as pessoas perderam a referência do que é um político e a política. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like ajuda para que outras pessoas possam ver o nosso material e, principalmente, entender o trabalho que a gente faz aqui na internet. Porque, infelizmente, se não houver contraponto, a gente está perdido, tá? Se não tiver contraponto ao que está aí, especialmente com a grande mídia, especialmente com que como que as coisas estão sendo colocadas, nós estamos perdidos. Quando eu falo nós, não é eu, você, é o Brasil. Então, se inscreva no canal. Dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante. Aproveite essa oportunidade, estamos aí no restinho do domingão, você tem um tempo maior para avaliar a possibilidade de entrar para essa escola de negócios, onde apenas com seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você pode ter uma renda extra. Tem muita gente tendo essa renda extra, vale muito a pena você avaliar essa possibilidade, somente com o teu celular. Para você saber, é somente em um lugar, é aqui, no primeiro comentário fixado, é somente aqui. Eu peço, por favor, não pergunte sobre esse assunto em nenhum outro lugar, que as pessoas às vezes se aproveitam e passam informações erradas e faz você entrar em outros grupos. É uma bagunça o que as pessoas fazem. Então é somente aqui. Se você entrar no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar tudo para você. E aí você tem todas as respostas, tá bom? Primeiro comentário fixado. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente trabalha de domingo a domingo. Todos os dias a gente está trabalhando para você. E o que a gente pede? Ajude o nosso trabalho, porque a gente quer continuar trabalhando. Então, se você acha que a gente entrega material de qualidade para você, boas reflexões, dê essa força para a gente com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. É qualquer valor, tá bom? Tá aqui o nosso endereço de Pix. Dê essa força para a gente, por favor. Ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Uma boa semana para você. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.